muito bem-vindos ao nosso 11º episódio do FOCcast, o podcast exclusivo do Grupo Educacional Oswaldo Cruz. Como vocês sabem, eu sou a Giovana e eu tô aqui com... Eu sou o Irabel e nós estamos aqui, né, Gi? 11 de novo, já, chegamos. Mais uma vez, né? E hoje nós temos aqui o prazer de receber a galera da Engenharia Ambiental, né? O professor Bruno, a professora Adriana, sejam muito bem-vindos. Pra gente é um prazer receber vocês aqui hoje, né? Para esclarecer um pouquinho das nossas dúvidas, né? A gente estava até aqui brincando, é a galera que vai explicar por que tá esse calor todo. É um tema tão em alta agora, né? A gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que envolve engenharia ambiental e muitas vezes a gente nem sabe. A gente foca em outras coisas e não dá realmente a luz que precisa para engenharia ambiental. Então... É bom porque hoje em dia, né, isso é muito cada vez mais falado, né? Então a gente queria saber um pouquinho da história de vocês, trajetória de vocês até o curso, né? Por que vocês escolheram, falar um pouquinho sobre as experiências profissionais de vocês e aí a gente queria entender como que vocês chegaram até a FOC para dar aula aqui nesse curso pra gente. Pode começar com você, professora? Tá certo. Então, primeiramente, muito obrigada, Irabel, Giovana, ao grupo Oswaldo Cruz, estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho da nossa experiência e da minha grande paixão pela área. Essa é a grande verdade. Eu sou uma apaixonada pela área. Então, toda vez que eu vou fazer minha apresentação na sala de aula, primeiro dia de aula, apresentar a professora, apresentar a disciplina, eu falo, olha, vocês vão perceber muito rápido que eu sou uma apaixonada pela área. Então, hoje, eu sou advogada, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Então, na verdade, eu sou turismóloga. É a minha primeira formação. Eu fiz faculdade de turismo e graças à faculdade de turismo que hoje eu trabalho com meio ambiente. Porque na época eu fiz estágio no Instituto Florestal. Isso. E logo na sequência eu fiz a faculdade de Ciências Jurídicas, de Direito. Depois eu foquei minha especialização na área ambiental. Fiz uma especialização em biossegurança na Federal de Santa Catarina e depois tecnologia ambiental no IPT. Eu era uma ilha, né? Uma advogada cercada de geólogos, biólogos, mas foi sensacional essa troca, porque ali eu percebi a importância da atuação multidisciplinar. Eu recebi um convite para trabalhar aqui na Oswaldo Cruz em 2007. Que legal. Isso, vim para pós-graduação em perícia e auditoria ambiental e também para ser professora na engenharia ambiental e nunca mais saí. E essa é uma característica sensacional aqui da instituição, né? Os professores entram e ficam, os alunos voltam, né? Isso é verdade. Que bacana, muito bom. Legal. E você, professor, fala um pouquinho pra gente. Bom, obrigado primeiramente pelo convite, eu agradeço a vocês, agradeço a Faculdade Oswaldo Cruz e pela oportunidade de estar aqui, tá? Então eu sou biólogo de formação, depois eu acabei fazendo engenharia ambiental aqui na Oswaldo Cruz, então sou formado no ano de 2012 aqui na Oswaldo. Que legal. Acabei me especializando no segmento de administração, então eu sou hoje gestor de negócios, gestão de projetos e sou empresário na área de meio ambiente. Trabalho com isso há 20 anos praticamente, empreendo desde a época que eu graduava aqui na faculdade. Então, assim, não sei fazer outra coisa que não seja falar de meio ambiente, né? E aí, assim, o que é legal é que vocês sabem de meio ambiente tanto quanto eu, porque o meio ambiente está presente na nossa vida, com relação à questão climática, o calor, essas mudanças que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano. O meio ambiente, ele impacta cada um de vocês. Sim. Então, assim, hoje, eu acho que a minha principal motivação de trabalhar com o meio ambiente é justamente isso. É mostrar para cada um o papel que cada cidadão tem de contribuição e de colaboração para questões ambientais. Porque hoje um profissional de meio ambiente ele não faz nada sozinho. Ele acaba ajudando, instruindo e trazendo todo esse conceito, todo esse conhecimento técnico sobre o meio ambiente para que cada um consiga contribuir com o segmento e poder crescer e a gente conseguir viver em sociedade um benefício, né? Sem a participação de cada um, não existe um ambiente saudável para que a gente possa viver e também para que a gente tenha campos e áreas para trabalhar. A gente precisa de cada um para atuar nessa área. Legal, muito bacana. E quando a gente fala de engenharia ambiental, é uma gama grande, né, de atividades, de aplicações e de discussões. Cada vez mais entra em pauta, em relevância. A minha sensação como millennial, né, eu nasci em 93, mas eu vejo que
a minha geração discute muito mais sobre questões ambientais e a gente tem uma certa barreira com pessoas mais velhas, né, que não dão tanta credibilidade para essas questões. Como que isso é abordado e discutido dentro da área com vocês? Como é que quebra esses padrões? Olha, eu vejo que tudo começou com o direito. Eu acho que o direito ambiental ele traz um poder para a área muito grande. Isso é muito recente, né, Adriana? Quando a gente fala de meio ambiente nas regras, né? Então eu costumo dizer para os meus alunos, trazendo uma teoria que a gente aprende no direito, que é a teoria tridimensional: fato, valor e norma. Então, como que as normas são criadas? A partir de um fato que é relevante, né? Fato, valor e norma. Por que a gente criou uma disciplina de direito ambiental? Por que meio ambiente passou a ser pauta internacional nas discussões entre os países? Porque o fato é relevante, né? Então, por que nós vemos os oceanos subindo, o calor, né? Então, muitas pessoas sendo afetadas, os eventos extremos. Nós temos tornados agora no Brasil. Coisa que nunca tivemos. E chuvas também absurdas, né? Exato. Sim. E se nós não aplicarmos tecnologia, se não fizermos uma revisão dos nossos hábitos, a situação tende a piorar. A gente tem esse papel muito forte da sociedade, muito forte das indústrias, e o engenheiro ambiental ele vem para fazer essa conexão entre todos e desenvolver tecnologias, desenvolver processos que sejam em prol, em benefício à sociedade, em benefício à indústria, né? A gente não vem aqui para romper a economia. Claro que não, né? Pelo contrário, vocês estão fazendo o negócio desenvolver, melhorar processos. De circular. A grade do curso representa muito isso, né? Então a nossa coordenadora, a professora Márcia, aliás, ela estava na minha entrevista em 2007. Estão te entregando aqui, Márcia, não deixava. Tudo. Eu acho que é bom. Então, é muito importante a gente observar a grade curricular da engenharia ambiental, ela tem essa tônica. Então, o estudante, ele vai ter uma carga de cálculos, sim, né? Importantíssimo para o ambiente industrial, sim, é importante. Vai ter química, terá biologia, recursos naturais, gestão e direito comigo no 5º ano. Legal. É que, na verdade, pegando um pouco desse gancho do que a Gi falou, né, a figura do eco chato, é que, infelizmente, hoje em dia, algumas pessoas ainda avaliam superficialmente. Por isso que ainda tem gente que fala que o aquecimento global é invenção. Então, porque as pessoas acabam avaliando superficialmente e vendo só essa figura, mas não param para pensar na engenharia em si, nos processos, né? Na ciência, né? Na ciência, no que está envolvido, na importância de você produzir, de repente, pensando no meio ambiente, nessa cadeia circular, né? Então, infelizmente, ainda tem pessoas que são céticas em relação a isso, como tinha antigamente, né, professor? E imediatistas também, né? Eu tenho uma história, exatamente. Uma vez eu estava conversando com um procurador, que era o chefe do jurídico do IBAMA, e ele me contou que foi numa visita num dos estados que estava, à época, com alto índice de desmatamento, e foi conversar com o prefeito daquele município que era o município o maior desmatador. E em conversa com o prefeito, ele disse: poxa, senhor prefeito, que triste participar de um ranking como o município que tem o maior índice de desmatamento. Qual foi a resposta do prefeito? Adivinha? Eu vou estar aqui só 4 anos, o próximo que se vire. Nossa, então, ainda hoje, claro que nós já evoluímos muito desde aquela primeira reunião lá na década de 70, agora nós temos regras, acordos internacionais, mas a gente ainda precisa mudar algumas mentes, a mentalidade. Comportamentos, né? Porque tem pessoas que são imediatistas, né? Sim. E quando a gente trabalha no meio ambiente, a gente sabe que a gente tem ações imediatas, ações para médio e para longo prazo. E criou-se uma rixa com o agronegócio também, que pelo amor de Deus também, né? Eu sou a favor que tudo é possível se desenvolver, né, em um equilíbrio, né? A gente fala bastante no meio ambiente em equilíbrio, porque a natureza ela é um perfeito equilíbrio. E a gente está aqui introduzindo algumas tecnologias e quebrando esse equilíbrio. O engenheiro ambiental vem para reestruturar esse equilíbrio. Então, assim, não é que a gente está pensando em acabar ou limitar o desenvolvimento econômico, não. A gente pensa, inclusive, em potencializar.
só que de uma forma que traga o equilíbrio. Que fica né? saudável, Que se né? mantenha Você também, não vai né? ter uma saudabilidade apenas de rentabilidade por 15 anos, porque depois você não vai ter Não mais. vai ter mais, Você acabou. vai estar falando de ter uma rentabilidade por mais 50 anos, mas aproveitando recursos. É isso mesmo. E isso me gera a seguinte questão, né? Quando a gente fala muito de engenharia ambiental e gestão ambiental também, no geral, a gente associa muito a essa parte verde, né? É muito de plantar árvore, reflorestamento, e é uma parte só. Por exemplo, em grandes desastres que a gente acaba causando, como Chernobyl, né? Que é um caso extremamente conhecido e que até hoje não foi reestruturado e vai levar centenas de anos para conseguir se reestruturar, se um dia for. A gente teve desastres aqui no Brasil, como barragens sendo rompidas, até recentemente um caso, né, de lugares que estão sendo engolidos pela terra. Né? Não vamos falar empresa, nem casos, nem dar nomes, mas enfim. São fatos, né? São fatos que envolvem engenharia ambiental de uma forma muito profunda. Chernobyl, por exemplo, que até hoje acontece. Vocês podem explicar um pouquinho pra gente como a engenharia ambiental atua e qual que é a importância de ter engenheiros ambientais atuando nesse lugar? A prevenção disso, né? Eu acho que assim, a atuação do engenheiro ambiental é justamente para tentar prevenir ou mitigar. A gente usa muito a palavra mitigar, porque desenvolver qualquer processo produtivo, ele causa um impacto ambiental e às vezes é irreversível. Só que como que a gente pode fazer isso? De uma forma que esteja mitigando uma situação. Então, nesse caso atual que aconteceu, tiveram várias ações que poderiam ter sido tomadas com relação à sociedade local, com o desenvolvimento econômico dos bairros afetados, que não foi feito, que foi ali um pouco negligenciado, de certa forma. Então, assim, pensando agora no controle do caos, poderiam ter feito diversas ações ali de mitigação dessa situação atual. Mas antes disso, poderia ter sido feito um planejamento ambiental adequado para poder ter a extração, mas de uma forma mais controlada, uma forma que evitasse que tudo isso acontecesse, entendeu? Então, assim, o que é legal, por exemplo, você comentou de Chernobyl, né? Chernobyl é uma coisa muito difícil de reparar, mas naturalmente é o equilíbrio da natureza. Hoje, Chernobyl já vê fotos de árvores, vegetação surgindo. É muito difícil ali, vai ter uma fauna, vai demorar muito tempo para ter uma fauna ali, por causa da radiação, por causa de todo o problema que teve ali na região. Mas isso já mostra que a natureza ela tem um papel de equilíbrio muito grande. Isso vai acontecer uma hora? Vai, uma hora vai restabelecer. Mas quantos anos isso vai demorar? Entendeu? E aí essa é a questão do papel do engenheiro ambiental. A gente evitar que algumas ações como essa aconteçam, porque são muitos anos para ser reparado. E aí, imagina se cada indústria pensa dessa forma, extrai e faz uma ação como essa, a gente não vai ter mundo para poder viver. Então a gente tem que, de certa forma, ter diversas ações de controle, de planejamento, de gestão, para a gente poder evitar esse tipo de coisa. E aí, doutora, deixo para você a contribuição que você tem da parte, porque a Adriana é a mestre, é doutora em direito ambiental, então todo esse arcabouço legal que tem do papel do engenheiro ambiental, eu acho que também é extremamente importante, né, nesse processo, né? Exatamente. Então, próprio das engenharias é trazer solução, né? Então, nas engenharias, a engenharia, ela tem como vocação primária trazer solução. E qual é a vocação do engenheiro? É a solução na área ambiental. Eu costumo até falar em aulas, logo nas primeiras aulas, eu digo que na área ambiental nós temos 3 tipos de ações. Ou elas têm caráter preventivo, ou ela é reparatório, ou ela é repressivo. Então nós temos alguns instrumentos hoje que a legislação prevê, como por exemplo, de caráter preventivo, o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental que está na polêmica, nós temos um PL, né, um projeto de lei tramitando aí no Congresso Nacional, já foi aprovado pela Câmara, está agora com o Senado, para criar a Lei Geral do Licenciamento. Né? Então, qual é a história desse PL? Tentar suprimir, né, alguns defeitos, aprender, né, colocar aquilo que nós aprendemos com licenciamento. Então, o licenciamento ambiental, ele é um instrumento que tem por objetivo identificar os possíveis impactos, né, e toda a equipe, em especial o engenheiro ambiental, que tem uma participação muito importante, mitigar, né? Então, identifica quais serão os impactos, mitiga no máximo que puder e compensa aquilo que não for possível mitigar.
E aí, aquele empreendimento, obra, né? Então uma obra ou empreendimento utilizador de recurso natural que tenha potencial de poluir ou causar degradação, é obrigado a fazer este processo de licenciamento e no final ele obtém uma licença para operar durante um determinado período de tempo. Então, o licenciamento ambiental seria esse instrumento preventivo. Aí nós temos outros instrumentos reparatórios. Aí o problema já está causado. O que a gente faz? Assina um termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso, com regras específicas para tentar recuperar. E a função ali do engenheiro ambiental e de uma equipe multidisciplinar que se converse é muito importante para saber aquilo que está sendo acordado é factível. Eu já vi muitos casos assim. A pessoa vai lá, celebra um acordo com o Ministério Público ou com o órgão ambiental, e assina para se ver livre daquilo. Imagina, ali só está começando o problema dela, porque às vezes ela não consegue colocar aquilo em prática. Então, ter um profissional que acompanhe essas pessoas nesses acordos é fundamental. E eu trouxe alguns números até para falar sobre isso. Porque às vezes eu ouço assim, o mercado está complicado, né? Principalmente os jovens, né, que tem essa visão assim, vida, azar. Eu falo assim, você é o modo hard daquela figurinha, sabe? Aquela lá de que tudo está perdido? Não. Então, eu costumo trazer alguns números. Eu até fiz umas anotaçõezinhas aqui, olha. Nessas licenças ambientais que são importantes, só São Paulo, CETESB, em 2022, no ano passado, foram emitidas 20 mil licenças ambientais. Nossa. O IBAMA, que abrange o território nacional, 467 licenças ambientais. Aí, lembra, prevenção, né? Então, a licença ambiental ela é obtida na fase do licenciamento ambiental, é uma ação preventiva. Agora, vamos para as ações reparatórias repressivas. Então, é como a vovó dizia, se não vai por bem, vai por mal. Vai por mal. Aí o órgão ambiental vai lá, fiscaliza, a polícia ambiental fiscaliza. Aí, olha, CETESB, no ano passado, lavrou 5.514 autos de infração, com penalidades diversas, advertência, multa, embargo, interdição, até a demolição pode vir como uma sanção. A Polícia Ambiental no estado de São Paulo lavrou 21.229 autos de infração. Caramba! E o IBAMA, 14.885, só no ano passado. Agora, o que eu falo para os meus alunos? Eu digo assim, vamos ler diferente? É assim, na Polícia Ambiental, que são 21 mil autos de infração, são 21 mil clientes. Potenciais clientes ali, são potenciais oportunidades, clientes. Né? Essas licenças, algum profissional trabalhou com isso, né? Então, aqui eu vejo a atuação dos engenheiros ambientais. E na área que eu atuo com perícias ambientais, nós tivemos, em 2021, 89 mil processos judiciais somente sobre o assunto meio ambiente. Alguém está fazendo perícia. Que bom. Com certeza. Eu enxergo que o engenheiro ambiental ele tem algumas oportunidades. Primeiro, essa parte de requisitos legais, essa parte mais jurídica, né? Vamos dizer assim. Tem outra que também tem o potencial dele atuar na parte econômica, financeira, desenvolvimento das indústrias, né? Então, por exemplo, licenciamento ambiental é isso, olha os números que tem, olha o potencial cliente que tem, é um mercado que absorve engenheiros de monte, então assim, é um mercado que precisa de engenheiros, tá? Então, eu acho que é uma área muito boa de se trabalhar o licenciamento ambiental. Tem outras, como gestão de resíduos, que é para a gente poder recuperar os resíduos, ter uma reciclagem, ou até mesmo a gente criar tecnologias que ou não gerem resíduo, ou que a gente possa reintroduzir alguns resíduos de difícil reciclabilidade no processo. Tem área contaminada, que também todos os postos de combustível precisam de alguns laudos, de alguns relatórios, ou até mesmo remediações, né? Então também é uma grande área de atuação. A gente tem a parte de vegetação, a parte de recuperação ambiental. Então assim, tem a parte das auditorias, toda essa parte de perícia. Então assim, são grandes blocos da engenharia ambiental que trazem oportunidades diversas, né? Eu, por exemplo, empreendo há 20 anos. Então assim, eu fui para uma outra área. Eu tenho 2 empresas na área de meio ambiente, atuo com isso, tenho 25 engenheiros comigo, então assim... Caramba, que legal. Então assim, é uma área, a gente atua basicamente em todas essas áreas, então para vocês verem como o mercado é grande e amplo para os engenheiros atuarem. E eu acho que uma informação legal eu leciono para o 5º ano, último ano, o pessoal que já está se formando, então eu quando chego na sala, primeiro dia de aula, eu pergunto isso, falo, quem de vocês já está no mercado, quem está estagiando, quem já foi efetivado?
E o mais legal de tudo é que todos estavam empregados. Então, assim, eu me formei já há uns 10 anos atrás. Na minha época, não era essa quantidade de pessoas empregadas. Era difícil, né? A gente trabalhava, às vezes, numa ONG, ou às vezes eu trabalhava até com trabalhos voluntários para poder entrar no mercado, para poder ser visto, adquirir conhecimento para poder entrar numa indústria e começar a gerir do jeito que a gente aprende, né? Hoje não, hoje o mercado precisa de engenheiros ambientais, hoje tá em alta. Tá em alta, tá faltando esse profissional, entendeu? Cada vez mais as pessoas estão pesquisando sobre e o assunto cada vez mais está em pauta, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas estavam usando uma venda, mas uma venda de tule, sabe? Porque você consegue ver, mas você finge que você não tá vendo. Porque assim, isso tem acontecido, essas discussões têm acontecido há muito tempo e as pessoas iam com ações meio, vamos fazer isso daqui, vamos transpor aqui, vamos ajustar aqui. E virou um estado que a gente está hoje. A gente está com um calor bizarro, né? Que isso influencia, obviamente, cada vez menos florestas, né? A gente tem o El Niño, que atua, e tem Laninha também, que vem e que muda muito e que, obviamente, no meio ambiente isso está interferindo absurdamente. E aí a gente percebe que essas pautas têm criado uma certa musculatura nos últimos anos. Por exemplo, esse ano teve a COP, né? Como é que foi isso? Olha, assim, vou falar mais da parte empresarial, depois a Adriana vem com todo o arcabouço que ela tem, mas para nós é um momento de oportunidade. Porque sempre que tem uma COP, você levanta um tema, você tem participação ali de diversos atores, né? Então a iniciativa privada ela está presente. O que não acontecia antes. O que não acontecia com muita frequência, né? Então está cada vez mais presente, até mesmo por causa das questões de ESG hoje, né? Que é uma característica que as empresas têm que adotar para poder figurar numa bolsa, para entrar no mercado internacional. Então isso é um requisito. Hoje já é um requisito mínimo, então você tem que ter, antigamente era as ISOs, né? Você fala assim, você tem que ter uma ISO para poder fornecer para o exterior e tal. Hoje não, hoje você tem que ter políticas ESG bem estabelecidas para poder criar uma base ali de valores que o mercado aceite. Então, assim, o que eu vejo? Quando tem essas pautas tipo COP28, com relação a questões climáticas, por exemplo, para a gente ver na parte de oportunidades de mercado, hoje a gente está falando muito de descarbonização de indústrias. Então, quem que vai atuar nas mudanças de matrizes energéticas das indústrias? Os engenheiros ambientais. Quem que vai mudar os processos para, às vezes, mudar um fluxo, né? Tem, às vezes, deslocamentos desnecessários ou absorver processos produtivos que, às vezes, elimina etapas da cadeia e facilita o processo de gestão ambiental. Quem faz? Os engenheiros ambientais. Então, todos esses quesitos são temas da COP28 e que geram diversas oportunidades de mercado para os engenheiros, tá? Legal. E aí tem toda essa questão legal que vem, né? A COP, ela é uma conferência das partes, né? Então, vem essa característica de professor, né? Vem no bar, então você tem total razão. A COP, ela é nessa conferência, né? Então, conferência das partes. Quais partes? As partes signatárias de uma convenção internacional, né? Então, essa COP, ela estava vinculada à convenção sobre mudanças climáticas, exatamente, a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima. Então, nós já tivemos o Protocolo de Kyoto, que foi associado, e a cada ano, os países, os representantes, se encontram para propor, né, buscar soluções justamente vinculadas à mudança do clima. Essa foi a COP28, essa que aconteceu agora em Dubai, né? Agora terminou semana passada. Uma semana mais ou menos. Então, o que nós tivemos de boas notícias é que foi sinalizado que existe uma intenção de até 2050, aí você pode pensar, né? Lembra que a gente falou de curto, médio e longo prazo, né? Mas é lá na frente. Então, mas a gente começa as nossas ações agora. E as ações do clima não são imediatas, né? Exatamente. Então, houve uma sinalização de uma mudança de base energética de combustíveis fósseis para outras alternativas energéticas. E o Brasil tem uma participação bastante relevante nesse sentido, né? A gente é praticamente pioneiro também, né? Nessas questões de combustível renovável, como etanol. Exato. Nós temos aqui, né? A gente utiliza bastante tecnologia europeia, mas assim, aqui a gente tem muito território. O Brasil tem um valor de terra
absurdo. Então a gente tem todos os climas dentro de um único território, então a gente tem diversas possibilidades de gerar diversos tipos de energia e a gente não precisa utilizar o carvão ou utilizar as nucleares, são as piores, né? Já pega a Europa, por exemplo, que tem uma limitação de território maior, né? E aí acaba não tendo opções. E as termoelétricas, né, que são altamente poluentes também, Exatamente. além do risco todo associado, né? Então, alguém tem que planejar isso. Alguém, né, tem que pensar sobre isso. E pensar está super relacionado ao tema das engenharias. Sim. E o que eu vejo da função do engenheiro ambiental, né? Qual é o talento do engenheiro ambiental? É que ele é um engenheiro e que ele tem essa tônica ambiental. Então, ele vê o meio ambiente sob os diversos aspectos. Quais? O triple bottom line, o tripé, né? Que é o meio ambiente que envolve o meio ambiente natural, artificial, o meio ambiente inclui o meio físico, biótico e antrópico, mas também os aspectos sociais e econômicos. Porque se a gente não atacar aquela palavra que muita gente fala, mas pouca gente entende o que está por trás, né? Que é a sustentabilidade. Não adianta eu cuidar só do meio ambiente. Não adianta só plantar árvores se eu não tiver um contexto. Por exemplo, chega lá para uma comunidade, né? Numa comunidade tradicional e diz, olha, agora não pode mais cortar árvore, mas eles vivem disso. Da onde eles vão tirar o sustento? Então, as engenharias, a gestão no geral, precisa pensar sobre os três aspectos, né? Então, eu tenho que cuidar do meio ambiente, mas eu tenho que dar uma condição digna para aquela população, ou social. E eu tenho que cuidar da economia local. Pronto, nós temos o terceiro aspecto do tripé. Tá. Professora, agora uma dúvida, essa é minha mesmo. Você falou que antigamente as empresas precisavam dar certificações ISO, né? Se eu não me engano, acho que era 14001, né? A do meio ambiente. E hoje é a tal da ESG, né? Tipo, o pessoal fala ESG. Qual seria ESG? Qual que seria a diferença hoje, assim? Antigamente só a 14.000 era o que? Era ações pontuais e a ESG é toda a cadeia? Como que funciona? Exatamente. A ISO 14.000, ela foca em meio ambiente bem específico. Hoje o que a gente tem feito, as ISOs continuam, elas permanecem, são normas muito fortes, né? Então, o que são feitas são adaptações. Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de meio ambiente, de governança corporativa e a gente está falando da parte social. Cultura, no geral. Né? Na cultura da empresa. Porque não adianta a gente falar em meio ambiente, e os CEOs das empresas, os investidores, não estarem preocupados com a sustentabilidade do negócio dele. Descarte de lixo do jeito certo. Descarte do resíduo, os insumos que ele utiliza, as energias. Onde que ele compra, de quem ele compra. A gente teve casos agora há pouco tempo, né, de trabalho escravo na cadeia produtiva. Então, isso tudo afeta a sustentabilidade daquela empresa. Então, hoje, por exemplo, esse caso recente que teve, né, que afetou bairros e tal, isso tudo afetou a economia da empresa, né? Foi desvalorizada na bolsa. Então, assim, tudo isso faz parte quando a gente fala do ESG. Então, ações de governança cultural, essa questão ética, essa questão de compliance, toda essa estrutura linkada, unida com o meio ambiente. Então, essas ações são previstas na ISO. Então, a ISO ela está aqui presente, né? Ela faz um papel importante, né? Para as indústrias poderem listar os impactos, gerenciar suas ações ambientais e também a visão social. Porque a gente sabe que empresa sem pessoas não existe. Então, a comunidade, você precisa da comunidade para consumir o seu produto e você precisa da comunidade para trabalhar para você ali também, para gerar e proporcionar aquela economia. Então, você gerir um negócio sem olhar o meio ambiente, que é onde todo mundo vive, e sem olhar para as pessoas que estão ali inseridas na sua cadeia, isso aí não faz sentido. Então, a hora que a gente começa a mudar essa questão da sustentabilidade para um nível maior, que é a ESG, é o que traz o poder e a força de mercado para abrir um monte de portas para diversos engenheiros, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a grande junção das normas com o ESG, tá? Legal. Eu brinco com os alunos, eu digo que dentro daqueles instrumentos, né, de prevenção, reparação e repressão, a ESG ou ESG e as ISOs, elas entram como instrumentos de prevenção, facultativos, diferente da licença ambiental, que ela é obrigatória. Sim. Então, se aquele empreendimento, aquela obra se encaixar naquele critério de utilizador de recurso natural, potencial poluidor ou degradador, ele é obrigado a passar por um processo chamado licenciamento. Já a adoção desses mecanismos, ISO, ESG, não é obrigatório, é facultativo. Mas será mesmo, eu pergunto para os alunos, será mesmo que não é obrigatório? Não é mandatório no sentido de que o poder público não vai fiscalizar, mas sim a economia.
E agora a população, né? Vocês já repararam sim. quantas gôndolas agora existe lá de tônica ambiental, né? Com certificados, selos para todos os lados. O público se preocupa mais com isso hoje em dia. Começa a se Tá preocupar. mais atento, né? sim. É porque agora também tá ficando mais factível para todo mundo, né? Todo mundo tá vivendo o mesmo calor que a gente tá vivendo. E isso começa a levar a discussões que as pessoas falam, putz, nossa, na minha época, né, não era um calor desse jeito. Na São Paulo não tinha um sol, a gente bateu recentemente 40 graus. Né? São Paulo em situação assim, gente, pelo amor de Deus. Então, acho que agora as pessoas começam a falar, putz, o que eu escutei algum tempo atrás... Estou vivendo, Estou né? vivendo. E agora? Será que eu tenho que repensar as minhas escolhas? Certeza. Eu acho que assim, todas as pessoas fazem parte de uma cadeia. Então, a hora que você começa a entender a economia como um fluxo de compras, né, elos de uma cadeia, a gente consegue entender que todos nós fazemos parte de alguma cadeia. Então, a partir do momento que você opta em comprar um produto ou outro, não é que você está sendo um ambientalista, um eco-chato, eu vou comprar esse em detrimento daquele. Não, às vezes aquele produto é único, aquele que você precisa consumir, não tem outra opção. Então, você vai acabar consumindo. E aí a gente vai com alguns poderes que a população tem na sua mão, de forçar aquela empresa, forçar o mercado a recuperar aquela embalagem, recuperar aquele produto, ter algumas ações vinculadas. Mas, obviamente, se você tem uma água A e uma água B, e uma água está mais certificada, tem uma preocupação com a sua cadeia, tem uma preocupação ambiental, social, naturalmente, você acaba optando por isso. É óbvio que tem a questão valor, né? É mais caro, mais barato, mas hoje a gente está numa linha de economia tão legal, de tecnologia, desenvolvimento da engenharia ambiental tão bacana, que hoje você tem produtos com valores equiparados, só que com ações diferentes e distintas. Então aí cabe a nós consumidores optarmos, né? Antigamente a diferença era muito grande, né? É porque não tinha tecnologia, não tinha estudo, não tinha tanta oferta. Então assim, é tudo muito novo. Hoje você pode até compensar carbono, né? Dependendo do que te dá, volta um valor para ti. Exatamente. Você cadastra no aplicativo, você coloca quilômetro rodado ou o que você fez, ele te devolve um valor. Então, Ele te devolve um valor. Hoje em dia é mais real. E a embalagem mesmo, como também, você né? falou. Exato. E propriedade também, né? Então a gente estava falando de vegetação, de plantar árvore, né? Recentemente eu participei junto com ex-alunas aqui da Oswaldo Cruz, engenheiras ambientais, elas têm uma consultoria ambiental e elas me procuraram, professora, ajuda a gente aqui numa due diligência ambiental. Né? Então a due diligência ambiental é uma devida diligência ambiental. A história era mais ou menos assim, era uma área de uns 5 hectares, área urbana, próximo de um dos nossos mananciais, vegetação, Mata Atlântica em estágio secundário avançado de regeneração. Ó, a advogada falando. Quase em clímax. É, assim. Então, o que você faz lá? Área urbana? Nada. Mas nada mesmo, porque foi isso que foi falado para o proprietário. E aí nós montamos uma investigação, que esse é o lado que eu gosto bastante, né, que eu trabalho com eles. Legal. E aí vamos investigar tudo, uso de solo, né? Então fizemos essa avaliação do que pode ser feito na área, né? E aí nós propusemos para os proprietários exatamente isso, compensação. Então é uma área maravilhosa, rara, né, um grande maciço florestal em área urbana que ele tem um ônus para manter, porque se ele não mantiver aquela área, se tiver caça, se tiver desmatamento, alguém atear fogo, adivinha quem responde? É o proprietário. Então, cuidado, né? Uma propriedade pode ser feliz, mas também pode trazer um ônus. E aí, quem fizer qualquer coisa de errado, entra na corrente da infelicidade, que eu brinco com os meus alunos. Mas existe a corrente da felicidade também, né? Participar dessas situações de compensação. Então, usar, de fato, a área com árvore em pé, para obter recursos. Legal. Essa é uma ação legal para o engenheiro ambiental, por exemplo. Você identificar um problema, porque para o proprietário é um problema. Eu não posso usar aquela área. Só que, vamos lá, às vezes não é uma área inútil ou inutilizada ou uma área que não possa trazer receita. Não, peraí, vamos olhar isso de certa forma. Então, acho que esse que é um papel muito legal, né? A gente propor soluções, né? Propor soluções alternativas. Legal. Então, assim, eu acho que esse papel do engenheiro ambiental é muito legal. Eu estava conversando ontem com um profissional da área ambiental também, que ele trabalha com enzimas.
E aí ele estava falando o papel da enzima, por exemplo, na indústria alimentícia, trazendo um pouco da biotecnologia para melhorar a qualidade do alimento, melhorar a validade do produto, sem ter que colocar insumos ali químicos, entendeu? Então olha que coisas legais que a gente pode extrair da natureza, né? Alguns recursos naturais que a gente extrai para poder utilizar isso em benefício da sociedade. Então eu acho que isso é legal da área ambiental, né? É cada um fazendo um pouquinho, né? O propósito que eu tenho é esse. Cada um fazendo um pouquinho, no final, gera uma bola tão grande de ações positivas que todo mundo é beneficiado por isso, entendeu? Legal, bacana. E a gente tem visto que cada vez mais as pessoas têm falado de reciclagem, né? Descarte consciente. Isso é verdade. Então isso é bem bacana, é bem legal mesmo. Estamos chegando Próximos do fim, infelizmente. Infelizmente, um papo bem gostoso mesmo, de verdade, porque é um assunto tão em alta, né, que todo mundo fala, e a gente estava até conversando sobre isso, né, e às vezes precisa esclarecer pra gente mais ou menos com que, particularmente, uma profissão muito bacana, assim, a professora falou, né, tem que ter brilho nos olhos, e realmente, porque você sentar, avaliar, eu acho que essa questão de você avaliar impacto, eu acho que isso é incrível, né, tipo, eu acho que é uma parte muito bonita do trabalho de vocês, né, deixa eu ver o que vai acontecer, e se acontecer, o que a gente pode fazer, né? Então, assim, é pensar todos os cenários, é muito macro mesmo, sabe? Vocês vão desde do maior até o detalhezinho, né? Como a Gi falou, infelizmente, algumas situações, provavelmente não teve um engenheiro ambiental para calcular certinho, né? Para demonstrar os riscos, assim, mas muito legal mesmo, né, Gi? Acho que isso é muito bacana, inclusive é uma profissão que cada vez mais vai estar em alta, porque eu acho que agora estão dando a relevância necessária para o tema, porque até então, acho que até uns 3, 4 anos, um pouquinho antes da pandemia, na verdade, acho que na pandemia começou a ganhar uma propulsão, né? Foi catalisada a profissão. Antes disso, as pessoas usavam um pouco de venda, algumas poucas empresas faziam essa participação, pensava nessa questão mais ambiental, levantava alguma bandeira, mas ainda muito engatinhando. E a gente teve uma propulsão disso nos últimos anos, nos últimos 5 anos, de uma forma realmente que está mostrando, dando a importância que precisa, né? E que a gente precisa de tomar uma agilidade nas tomadas de decisão também, porque o ambiente está mostrando pra gente. A gente aqui tá sem ar-condicionado, porque senão interfere. A gente tá um calor aqui, né? assim. A impressão que se tinha antes era que essa questão de meio ambiente, sustentabilidade era meio que frescura, né? Tipo, as pessoas, para com isso, né? Como se os recursos fossem infinitos. Infinitos, exato. Não, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer nunca. Isso já não é mais uma realidade. E a pandemia mostrou que as questões ambientais não respeitam fronteira política. Não existe isso. Não existe isso. Então, algo que aconteça lá do outro lado do planeta vai impactar aqui. Vai impactar em todo mundo. Então, Chernobyl foi um grande exemplo disso, né? Então, a usina nuclear ali explode o reator, espalha material nuclear por toda por as condições climáticas países, do mundo. De diversos países, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas achando que trabalhar com o meio ambiente é trabalhar única e exclusivamente com plantio de árvore, né? E é também, mas é muito mais do que isso. A gente está falando em gestão de resíduos, estamos falando em gestão de recursos hídricos. Vocês lembram que há pouco tempo, alguns anos, nós enfrentamos um problema gravíssimo de acesso a recursos hídricos. Sim. Tivemos que ter os rodízios, né? Muita gente... né, de cantareira. Então, muita gente fazendo perfuração de poço para... Artesiana. Né? Pois é. Meu pai fez. Que é um outro problema, né? Você está entregando seu pai aqui? Não conta. Depois também não me conta onde é que mora papai. Porque aí a nossa... Essa é a questão do pessoal que trabalha na área ambiental, porque você fala assim, eu moro não sei o quê. A gente já mapeia, né? Passa assim um scanner. Deixa eu ver qual é a região, que tipo de bioma tem recurso natural, gera resíduo. Qual é o aquífero? Qual é o aquífero? Tem áreas contaminadas, tem um desenvolvimento industrial, passa assim uma história. Já mapeou tudo rapidinho. E aí qual foi o grande problema? Um monte de gente fazendo poço, tomara que não seja o caso do papai, mas em cima de áreas
contaminadas, né? Sem dizer que para você ter um poço, você precisa de toda uma regularização, não é simplesmente furar o solo e extrair água, né? Tem toda uma Não, regulação. mas em defesa do meu pai, a minha irmã que é farmacêutica e química fez a análise. Inclusive, ela faz pós-graduação aqui. Ah, então tá bom. Ficamos aliviados agora. Isabel entregando a família de uma forma desnecessária. Ai, deu pra fazer. E então, trabalhar com recursos hídricos, gestão de resíduos, emissão atmosférica, né? É raríssimo um profissional que tenha domínio de cálculo de pluma, e aí é tua área de Eu faço esses cálculos. Né? Então, é raríssimo, né? Então, você tem emissão exatamente, essa pluma para onde vai, né? Desapareceu. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, não é bem assim na área ambiental. Aliás, não é raro a gente chegar num lugar, né? Tem contaminação. Não, dona, tá ótima essa água, olha aí, tá Olha a clarinha. aparência dela. Tá limpinha, Só olha lá. tem organoclorado. Né? Não vai acontecer nada. Então, o campo de atuação é vastíssimo. Como que não dá brilho nos olhos, né, da gente trabalhar? Até porque quando vocês falam você falou, né, não é só reflorestamento, a gente falou isso lá atrás, mas as pessoas acham também que é só plantar uma árvore, e não é, existe todo um trabalho, porque se você tem que reflorestar, quer dizer então que você teve um desmatamento e você tem toda uma questão de bioma ali, né, fauna, flora, que não volta, que Não é você precisa de fazer um trabalho, plantar, né? não é plantar e pronto, voltou, não é. Ainda mais se você está no ambiente urbano, você vai plantar uma árvore, ele vai afetar a fiação, tubulação, ele vai afetar as casas, então assim, não é simplesmente... Planta ficus, né? Planta um fixo, planta uma árvore exótica. Até pouco tempo atrás, agora está uma discussão aí na parte legal com relação a árvores invasoras, que dizem que são árvores essas exóticas de outros países que introduziram aqui, e isso danifica um monte de coisa, danifica a fauna, a flora, e prejudica todo o ambiente por causa de eu acho bonita essa árvore, pronto. Vou plantar aqui. Não é bem assim. Ou a introdução de outras espécies, animais também. Aliás, a lei de crimes ambientais, ela tem um tipo específico para isso, que é a introdução de espécies exóticas sem o devido estudo e autorização, é crime. Está previsto na lei. Desequilibra tudo. Porque Desequilibra desequilibra, tudo. exatamente. E eu acho que o que é legal é assim, o aluno que entra aqui na Oswaldo Cruz, ele vivencia tudo isso, sabe, ao longo do curso. Então, é uma faculdade de 100 anos e o curso de Engenharia Ambiental relativamente novo, né? E hoje são poucas faculdades que a gente enxerga que tem o curso de Engenharia Ambiental e principalmente com a qualidade que a gente entrega, né? Hoje a gente estava fazendo uma análise do conteúdo do ENAD, né? E todas as perguntas que ali estavam dispostas foram abordadas em sala de aula ou foram discutidas isso em algum ponto. Legal. Né? Nossa, isso é muito importante, muito rico. Exato. Gente, eu tenho muita coisa pra falar, mas nosso tempo tá acabando. Infelizmente, né? E aí a gente tem algumas perguntas pra fazer aqui, assim, sem muita... sem tanto direcional agora, mas é legal, todas as perguntas que a gente vai fazer, isso é importante a gente falar. A gente tem feito isso, a gente tá no 11º episódio, né? A gente tem feito, e é legal as pessoas conseguirem fazer uma correlação com a área, porque isso traz mais pra perto, porque a gente começa a interpretar aquela resposta, sabe? Então, por quê? Como? Então, parece perguntas muito simples e até bobinhas, assim. Mas, na verdade, tem toda uma interpretação depois que a gente precisa de pensar e acaba se aproximando da área. Dito tudo isso, de uma forma extremamente, assim, profissional, madura, a minha primeira pergunta é: se você pudesse escolher um animal para representar o curso, qual seria? Aí vocês têm tanto animal, né? Uma fauna inteira Aqui dá para pra escolher. ter dois, um da área jurídica e um da área técnica. Exato. Olha só, Quer ver? Olha, eu penso mas também gosto de outro. Eu penso no puma, sabe? No felino, né? Que se adapta nos ambientes e que luta e que tem garra. Mas também o meu coração me chama pro símbolo das nossas questões ambientais, que é o lobo-guará. Vocês já viram o lobo-guará é uma lobo-guará? graça. Gente, o lobo-guará, ele é ali delicado, mas forte, imponente. Vocês já viram o lobo-guará paradinho? Ele para com altivez, né? Tem aquelas Depende de todo um ambiente para ele poder viver, é muito legal. Exato. É ruivo, Ele né? migra, Uma cor ele se diferente. adapta.
Que legal. Acho que legal. isso. Eu acho que se eu tivesse que trazer um animal, agora mudando um pouco, já que você trouxe um felino, eu acho que eu escolheria uma ave, um gavião, assim, porque ele voa em diversos ares, ele consegue Uma ir em visão diversos ambientes, ele consegue interagir com vários ecossistemas. Então, acho que isso representa muito um profissional de meio ambiente, sabe? Legal. Bacana. Eu gostei dessa resposta. Mudei na hora, cara. Eu gostei. Você sabe, eu vi uma palestra rapidinho, muito legal, falando assim, a gente tem que dar um passo de cada vez, mas a águia não sobe degrau. Não, ela vai que vai, não tem limite. Eu gostei da filha do lobo guará. Gostei. Os dois, né? Professores, se vocês tivessem ter um superpoder relacionado à área de vocês, qual que seria? Essa agora pegou, hein? Olha, eu acho que se eu tivesse um poder, seria um poder de tentar fornecer conhecimento para as pessoas, sabe? Porque isso, a área ambiental, ela... Mas você já tem esse poder, você é professor. Mais um poder limitado. A gente fica limitado a uma sala de aula. Queria propagar isso para todos, sabe? Que a gente pudesse dizer assim, e todo mundo tivesse essa consciência de que a gente pode optar ou pode escolher questões melhores e que o papel de cada um é importante, né? Então a sociedade como um todo, independente se é da área ambiental, se é da área de economia, se é do direito, todo mundo tem um papel importante com relação ao meio ambiente. E até mesmo aquelas pessoas que às vezes não têm capacidade de ter acesso à educação, elas também têm um papel importante na área de meio ambiente. Então, assim, se eu tivesse um poder, eu acho que seria esse, tentar propagar o conhecimento o mais rápido possível, possível, né? fazer pum e... Legal. É difícil não ir nessa área, né? Porque professor Educadores tem essa... é difícil. É muito difícil a gente estar numa roda de conversa familiar. Agora a gente vai para as festas e eles já sabem, vem aula à mesa. Porque é intrínseco do professor, né? É querer disseminar a educação e pensando sempre num mundo melhor para todas as formas de vida. Eu acho que trabalhar na área ambiental traz essa tônica para a gente. Ainda mais uma área tão importante. Disseminar o conhecimento, a escuta e a percepção para todas as formas de vida. Não apenas o ser humano, mas todas as Perfeito, formas. que legal. Não é? Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Próxima pergunta é, se você pudesse escolher um personagem de cinema ou televisão, aí envolve série, né? Desenho, para ser seu parceiro de trabalho, quem seria e por quê? Vamos lá. Eu trabalho com perícia. Eu sou apaixonada. Eu falo para os meus alunos, né, quando eu vou dar aula de perícia, eu falo, gente, pré-requisito para assistir aula de perícia é assistir as séries sobre os CSIs. Então, tudo quanto é filme de investigação. Eu super me identifico com aqueles profissionais que pegam uma informação e vão para campo para entender o cenário. Legal. E eu trabalho muito com o pessoal da engenharia ambiental, né? E que tem essa tônica, pega uma informação e de repente monta um cenário. Bacana. Isso. E para mim, eu tenho uma filhinha pequena agora, então eu tô no mundo tô no mundo dos desenhos. Então, para mim, eu escolheria a Mirabel, do filme Encanto, porque eu acho que essa capacidade que ela tem, sabe? Ela é a única da família que não tem um poder, né? Que ela não veio com dom, né? Mas ela tem um dom ali de regeneração da família, de união, de propagar o bem. Então, assim, eu acho que isso representa muito a mim, representa muito a área ambiental. Legal. Eu me identifico com esse filme aí. Quem tem filho sabe de tudo, né? E quando meu filho assistiu isso daí, ele ficou perguntando se ela era minha... seu nome é igual ao dela, pai. Seu nome é igual ao dela. O dela só tem um M, calma, o dela é um pouquinho diferente. Tá próximo. Tá ali do lado. Então, que legal, que legal. Ainda bem que não se chama Bruno, né? Bruno. Não, eles não falam do Bruno? Não falam do Bruno. E tem um outro, o Luca também, que é Bruno. Acho que a Disney agora pegou uma vibe de Bruno, que eu não sei quem é esse Bruno. Minha filha toda hora, velho. Não falamos do Bruno, velho. Que legal. E por falar em filme e série, vocês têm algum filme ou série favorito ou desenho que aborda esse tema, que fala sobre isso, assim? Olha, eu vou na linha dos desenhos ainda, eu acho que o filme WALL-E, né, que ele representa tão bem essa questão do problemática de resíduos, a problemática que a gente tem, né, no mundo de tratamento do resíduo, de reciclagem dos materiais ali, de onde acabou a vida, literalmente, acabou né? O planeta, eles foram para outro. Acabaram o planeta, então assim, eu acho que isso mostra um pouco
a dificuldade que tem na área ambiental se não tiver a figura do engenheiro, né? Legal. Então, acho que esse filme representa bastante um dos segmentos da engenharia ambiental que eu gosto muito. Legal. Bacana. Eu passo em sala de aula alguns filmes, mas fora do circuito comercial. Tem um que é bastante emblemático, que é o Ilha das Flores. Sim, eu assisti no colégio esse filme. Ele, se a pessoa pesquisar no YouTube, ela consegue assistir. Sim, ótimo filme. Tem um outro sobre um evento envolvendo áreas contaminadas aqui na região metropolitana de São Paulo, que é sobre o condomínio Barão de Mauá. Então, um condomínio residencial que foi construído sobre uma área contaminada. Como a minha área é o direito, eu acabo trazendo essas questões para discussão em sala de aula, né? Então, trago documentários também. Legal. Bacana. E eu gostaria também de recomendar para as pessoas que existe um festival chamado Ecofalante. E nesse festival há vídeos produzidos fora do circuito comercial com a tônica ambiental e social. Que legal. Uma vez por ano. Que legal, Nossa, bacana. muito Ecofalante, bem legal. demais. Bacana. Pra gente finalizar aqui, vamos terminar, né? Que a gente deu uma estendida Tinha até. um monte de pergunta, mas Sim, a gente mas- conversou, a conversa foi tão boa, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, antes de você finalizar. Aí, agora? agora verteu. Vocês se sentiram convencidos? Vocês fariam o curso de engenharia ambiental? Claro. Ele faz todos, ele não é uma pessoa. Ele não é uma regra. Eu quero falar aqui que você não é uma regra. Não, eu não sou, eu realmente não sou uma regra. Você faria todos? Eu faria todos, mas assim, honestamente, eu gosto muito, a minha especialização é em gestão, não ambiental, né, infelizmente. Mas assim, essa questão de pensar os impactos e pensar em como mitigá-los ou até evitá-los, isso sempre me instigou bastante, essa questão de planejamento. Então eu acho que essa visão, eu acho incrível, assim. Então, apesar de eu não ser regra, que eu faço todos os cursos aqui, mas sim, professor, com certeza. Porque eu ia até fazer essa pergunta lá, mas é que o papo foi tão gostoso, eu ia até perguntar qual que era o perfil do aluno. É ter esse brilho no olho. E eu acho que hoje vocês despertaram, pelo menos em mim, porque eu gosto disso, né? Quando você falou, professor, precisa pensar, a pessoa falou, não, a gente está sempre pensando em mitigar. E solucionar problemas é muito gostoso, ainda mais relacionado ao meio ambiente, né? Você saber que você salvou aquilo ali, você falou, poxa, consegui resolver. Não vai ter o impacto. Muitas pessoas, impacta muitas pessoas. Eu acho que isso é incrível. Em casa, eu fui criada, meus pais são jornalistas, né? Então eu fui criada sempre com essa ótica da questão ambiental muito forte. Tanto que a minha irmã faz engenharia, inclusive minha irmã faz engenharia aqui, engenharia química, né? Mas ela sempre foi muito ligada. E meu pai me ensinou desde muito nova a fazer reciclagem de lixo, por exemplo. Então em casa tem o cestinho certo para jogar cada coisa. Então é um tema que eu gosto bastante de ouvir e com certeza eu seguiria. É que eu não sou muito da área das engenharias. Apesar de ter feito minha primeira faculdade no caminho das. Mas eu acho que é um tema extremamente relevante e é a profissão do futuro. Eu vejo como isso. Então, Muito legal. Foi muito bacana, muito legal. Pergunta legal, a primeira Tá vendo? vez. Inverteu os papéis. Mas, gente, ó, tá legal. Bem, Gostei, mas não façam mais. Não me exponham. Além desse brilho no olho que a gente tem, né? Eu acho que é importante também falar do que é a engenharia ambiental aqui na FOC e o que isso representa. A gente está no mercado, nós temos professores que estão nas diversas áreas, dentro do órgão público e os alunos também, Perícias, né? empresas. Exato, então eles vão trabalhar. Não é raro, eu estou no órgão público, oi professora, eu vou numa reunião, oi professora, na reunião. O conceito que tem o curso de engenharia ambiental, né? Então nós fomos, e isso é raríssimo, nós fomos um conceito 5 em engenharia ambiental, no MEC. A gente está falando de uma instituição que sempre ali. Exatamente, que está aqui, né, crescendo, se desenvolvendo e tendo um retorno. Um desempenho legal. E o legal é que conta com professores que atuam na área, que estão ali com toda essa experiência técnica, mas também do mercado. Então, assim, nossa, eu acho que isso traz uma bagagem para os alunos, né? Eu tento, eu leciono modelagem e matemática, então eu tento juntar muito da minha experiência profissional e trazer algumas realidades para os alunos de como fazer aquele cálculo, como pensar naquela propagação,
mas de forma prática, sabe? Envolvendo os estudos ambientais ou envolvendo alguma situação real que aconteceu. Então, assim, eu acho que isso traz para o aluno que cursa aqui Engenharia Ambiental na FOC uma bagagem que não se vê no mercado. Bacana. Legal. Olha, se vocês não cortarem, a gente vai. Nós somos 2 horas. Engraçado que começou assim, 1 hora, graças a Deus, só 1 hora. Agora o pessoal tá pedindo mais. Eu vou pra última pergunta. Vocês tentaram fugir. Eu entendi que vocês tentaram fugir, mas Tentei vocês não até jogar bola pra você. Eu voltei, mas não rolou. Aqui, ó. Qual que é a história mais engraçada que vocês já passaram dentro da área? Vixe, Maria. A gente quer saber essa parte engraçada. Essa parte de perrengue. Que a gente gosta de mostrar os perrengues. Nossa, tem alguns. Altos perrengues. Tem alguns. E aí? Olha, o meu, assim, eu não sei se é muito engraçado, mas acho que foi muito legal, porque assim, a gente teve um tempo da nossa vida de empresa e a gente atende esses clientes até hoje, de um grande cliente que tem uma pegada de sustentabilidade bem grande, e eles não tinham nunca ido para uma cooperativa, por exemplo, de reciclagem. E pra gente foi muito legal ver os diretores, os caras engravatados, mexendo no material, separando, vivenciando aquilo que todos aqueles catadores ali faziam. Então acho que isso foi um momento assim que pra mim foi um momento muito gratificante, assim, sabe? De ver aquelas pessoas ali de todas as áreas, de todos os níveis, pegando, mexendo e perguntando e tirando dúvida. Nossa, pra mim aquilo ali foi muito enriquecedor. Então não é bem engraçado, mas pra mim foi muito gratificante, sabe? Iniciativa legal. Legal. Muito bom. Cair no rio com a máquina fotográfica Ixi, durante a Maria. perícia, vale? Isso eu acho que é engraçado. Ou é trágico, né? Hoje você tá rindo, mas... Você tava toda com roupa, né? Não, isso eu aprendi. Isso eu aprendi logo cedo. Aliás, numa outra história. Era perícia aterro. Era um aterro sanitário que tinha uma discussão se ele estava legal ou não estava, se continuava ou não, e aí tinha que fazer vistoria. E na vistoria vai o perito do juiz e os assistentes técnicos. Eu estava assessorando como assistente técnico, apesar de ser advogada, eu estava na equipe técnica, compondo a equipe técnica, do outro lado o Ministério Público, representado por uma promotora de justiça. Vamos todo mundo para aterro, tem que fazer vistoria, acompanhar o perito, os carros todos chegam, comitiva, né? O perito lá tomando nota de todo mundo, aí abre a porta assim do carro chique, né? Oficial, desce uma perna assim com um salto desse tamanho, não era meu, tá, gente? Eu tava de Já boa. tinha aprendido. Já aprendi. Depois que eu caí no rio, eu percebi. Aí desce aquela mulher extremamente elegante, de tailleur e salto agulha. No primeiro morrinho da vistoria que o salto ficou preso, eu vou indo, eu vou logo mais. Não foi? Então, o ambiente de aterro é um ambiente muito diferente, né? Um ecossistema ali meio complexo, então a terra é meio mole, o odor, tem um odor meio desagradável, às vezes tem alguns pássaros ali meio característicos. A roupa fica uma semana. A roupa fica um cheiro e sapato, aquela lama que fica que não sai, né? Então assim, você vai de salto alto, imagina a cena, né? Mas tem isso também, você tem que prever um outro sapato, porque depois você vai entrar no seu carro com aquele sapato. Um abraço pro seu carro. Melhor não. Gente, realmente é um mundo. É um ambiente hostil. Imaginando as aves. Você acha que é? Que é o gavião? Você acha que é o gavião dele? Não, você é o Águia, verdade. Você acha que é águia? Não? Também é o problema, né? problema. Aves próximas de aeroportos também tem ali a participação do engenheiro ambiental nesses processos de identificação de impacto. Então, dependendo do tipo de empreendimento, é um empreendimento relacionado à área de alimentos, por exemplo, ou de decomposição como um aterro, na legislação há a previsão de um raio em que eles não podem se instalar próximos de aeroportos, porque isso representa ali um risco para a segurança da aviação. Legal. Infelizmente acabou. Acabou. Tantos temas, né? A gente pode marcar vários, assim, a gente tá falando isso pra todo mundo. Tem a temporada 2, né? Tem a temporada 2. Tem a temporada 2. A gente pode fazer a temporada 2 em campo, fazer uma vistoria. Vocês bateram. Numa perícia. Eu fico vendo o nosso diretor aqui, o Ismael, com as câmeras levando. O que você acha, Ismael? Olha, Muito bom. a área não falta. Nós temos alunos espalhados por todo o território nacional. Gostei dessa ideia, hein? Né? Vai ser bom. maravilhoso. Só você não ir de salto que já tá Não, tá pode deixar. tranquilo. uma botinha. Salto, eu garanto que não. Uma troca de roupa aí, ó. Uma pra jogar fora, quando Na sacola. Gente,
Gente, muito obrigada por vocês terem vindo, por ter sido esse bate-papo. Foi muito gostoso, foi muito legal mesmo. Quero falar pra vocês que o FocCast tá no ar toda terça, quinta e sábado com novos episódios. E a gente tem alguns episódios ainda pela frente, tá bom? E o que você está chegando agora veio por conta da engenharia ambiental. Escuta os outros. A gente tem aí, ó, mais 10 antes e vai ter mais 10 pra frente também, tá bom? Muito obrigada pela audiência. E aí, a gente é isso. Alguma coisa? Algum recado final? Só agradecer. Muito obrigado, professores. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo.